Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem enxergando pra brincar no meu quintal. O teu cavalo peito no cabelo ao vento, sol guarando nossas roupas no varal. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem enxergando pra brincar no meu quintal. O teu cavalo peito no cabelo ao vento, eu só guardando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido, eu não duvido, já escuto os teus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo, eu te anuncio no sino das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Aí. Fica pra cá, tia. Pronto? Obrigada, Denner. Vocês gostaram da surpresa? Essa surpresa maravilhosa? Ele que já faz aniversário, viu, gente? Amanhã, então, vamos colocar o parabéns aqui para ele, para esse presente. Ele faz aniversário, mas o presente ele que deu pra gente. Muito obrigada, Denner. Bom dia, então. Sejam bem-vindos ao primeiro congresso online de educação e de Itaciba, né? A gente aí se reinventando no tempo de pandemia. E assim, o tema hoje, inteligência emocional e educação. Vou falar um pouquinho, a gente vai conversando. Talvez não consiga acompanhar tudo, né, que vocês postarem aqui, mas qualquer coisa alguém me dá um toque aí da secretaria para a gente falar um pouquinho hoje sobre esse tema que é muito importante nesse momento de pandemia. A gente precisa aprender a gerir as nossas emoções, né? E é claro que não basta conhecer a teoria, não basta saber todas as emoções, não basta saber tudo que é relacionado, porque para desenvolver a inteligência emocional a gente precisa exercitar muito. E também tem aqueles fatores, né? Cada um de nós tem a nossa personalidade e temos a nossa personalidade, cada um do seu jeito, e algumas coisas para uns é mais fácil, para outros é mais difícil, mas assim, todos conseguem desenvolver, sim, mas é uma batalha diária, mas a gente conhecendo fica mais fácil, a gente está exercitando, né? Então, o que é inteligência emocional? Acho que todo mundo sabe, né? Todos usam esse termo de tal pessoa é inteligente ou não é, mas então o conceito de inteligente ele mudou da década de 90 para cá, porque antes considerava-se só o QI, que é o quociente intelectual. Então se fazia
através de testes, principalmente, teste psicológico, principalmente relacionado ao conhecimento raciocínio lógico. E aí, de acordo com a medida, né, a pessoa tem esse quociente intelectual alto ou baixo. A gente sabe que Einstein, por exemplo, se eu não me engano, era 180 o QI dele, bem acima da média, né? Só que inteligência, essa teoria da inteligência emocional veio para redefinir o que é ser inteligente. Então, assim, não é só a questão do raciocínio lógico, não é só, né, essa questão do conhecimento, do cognitivo, mas a inteligência emocional, que no caso seria o QE, né? Então, o QI para intelectual, o QE para emocional. A inteligência emocional, ela não dá para fazer teste, assim, tal, mas assim, ela é diferente, né? A gente precisa estar desenvolvendo, estar olhando para nós, se autoconhecendo. Então, o autoconhecimento, ele é a base, principalmente da inteligência emocional, né? Então, não basta só conhecer como que é, tal. A gente pode saber tudo da teoria, mas não conseguir gerir nada das nossas emoções. Mas por que isso redefine o que é ser inteligente? Porque foi observado que muitas pessoas muito inteligentes, às vezes, acabavam não tendo êxito na vida. Por quê? Por conta das suas emoções, que atrapalhava tudo. Então, não consegue ter foco, não consegue se relacionar bem com as pessoas. E aí, muitas outras coisas que acabam atrapalhando. Então, assim, embora seja muito inteligente, o êxito não acontece porque as emoções atrapalham, né? Então, por isso que é importante aprender não só dominar, né, ou controlar essas emoções, mas gerir essas emoções. Isso seria o quê? Usar elas em nosso favor. A gente vai entender um pouquinho disso. Para que serve? Para que serve, então, as emoções? As emoções, cada uma tem uma função, né? Tem uma função específica. Assim, elas não acontecem por acaso. Então, principalmente, a função das emoções é estar ajudando na sobrevivência. Então, a gente traz essa questão, nossa formação de emoções, como nós reagimos, o corpo reage às emoções. Isso já vem de lá, isso já vem da nossa história, da nossa evolução. Por quê? Porque para a sobrevivência, pensa lá no tempo das cavernas, né? Para a sobrevivência era fundamental. As emoções, ela dá aquela... Emoção vem do latim, de movere, né? Com o acréscimo do sufixo e, que é de afastar-se. Então, o que significa? A capacidade de agir rápido, de responder rápido. Então, no momento, por exemplo, no Homem das Cavernas, que ia ser atacado por um animal, ele tinha que agir rápido, não dava para pensar com a lógica. A gente vai, pelo raciocínio, é um pouquinho mais lento. Vamos analisar aqui, analisar ali. A emoção ajuda a tomar a decisão mais rápido. Então, se ele tinha que correr, ou se ele tinha que... Dependendo do animal, você não pode se mexer, né? Então, se esconder ou correr, né? Ou atacar, para se defender. Isso dependia do animal. Então, a emoção ajudava a tomar essa decisão rápida. Então, não dá para usar... no campo das emoções, não dá para usar a mesma resposta sempre. Então, tem que tomar conhecimento do que está acontecendo e tomar a decisão rápido. Então, cada emoção tem uma função. Eu dei o exemplo dessa emoção, que é a do medo, né? O medo, ele serve tanto para paralisar, porque, como eu falei, dependendo do animal, a pessoa precisa paralisar, senão ela morre. Se ela correr, o bicho pega, né? E tem a questão, se ficar, o bicho come. Então, tem hora que tem que correr. E aí, tomar essa decisão, saber aquilo que realmente a gente precisa fazer.
Isso em todas as emoções, na questão. A ira, ela também tem sua função, né? A raiva, embora ela seja muito prejudicial para a saúde se não controlado, traz danos físicos ao corpo, mas a raiva, ela também tem a sua função. O sangue corre para as mãos, então a pessoa ou vai pegar uma arma para se defender, né, no caso, trazendo para a realidade das cavernas de novo, ou ela vai ter que correr, então aquilo vai o sangue para as pernas, age, dá uma energia para agir. Então muitas vezes a raiva nos ajuda como, né? Como seria se gerir as emoções? Te dá mais energia para agir. Só que aí você tem que focar não em atingir e responder aquilo que deixou a gente naquele estado, mas focar naquilo que a gente tem como foco. Então, assim, às vezes você tem um ânimo maior para realizar aquilo que precisa. Às vezes, sim, movido por essa energia, né? Às vezes não está contente com uma situação ou acontece alguma coisa e a gente consegue tirar uma força dali, né? Então seria canalizar essa raiva, né, em nosso favor. Então, queria nesse bate-papo perguntar como que você está lidando com as suas emoções. No caso do medo, por exemplo, nesse tempo de pandemia mesmo, né, a gente estava ouvindo aqui já a Denise comentando que quantas pessoas que estão assim perto, que ela conhece e que está com Covid, algumas pessoas que até faleceram. Então, nesse tempo mesmo, se a gente não gerir as nossas emoções, a gente tem muita gente sim entrando em pânico. Eu tenho amigos psicólogos que estão comentando a questão de suicídio, né? Pessoas que estão por se sentir tão mal, essa pressão toda, já tentando suicídio. Alguns não sabem nem porquê. Então, nesse mês de setembro, é o mês de combate ao suicídio. E, assim, é importante, então, esse tema por conta disso, porque nos ajuda. Porque, às vezes, uma emoção que a gente não controla no começo, ela vai crescendo. A raiva, por exemplo, ela começa muitas vezes com uma reação de grito. E, assim, na escalada da violência, a violência, ela dificilmente começa já com a violência. Às vezes ela começa com uma discussão, com os gritos, né? A gente sabe de muitos casos, né? Quantas notícias aí de maus tratos de criança, nessa época que as crianças estão ficando muito em casa. E, assim, às vezes o maus tratos começa pelo gritar. Então tem que tomar esse cuidado. Então a gente precisa controlar a nossa raiva, não podemos sair atacando todo mundo, né? E isso é um aprendizado de inteligência emocional. E às vezes a gente precisa começar controlando do tom de voz, né? Da maneira como, do tom, não só do tom do volume da voz, mas do tom também que se fala, que às vezes é muito, muito ofensivo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Teve gente que perdeu a parte musical. Josia, aqui tá normal, alguém está tendo problema com a internet, mas é isso, como fica gravado, quem perdeu a parte musical consegue assistir depois, tá bom? Então, como estão as nossas emoções? Como estamos, os cuidados que temos que tomar, principalmente nesse tempo de pandemia, em relação a nós mesmos, né? O se cuidar. Então, o medo, ele pode paralisar e a gente entrar em pânico. Só que o medo usado de uma forma melhor, uma forma interessante, que vai ajudar na gestão, seria nos levar para tomar os cuidados. Porque aquilo que a gente precisa fazer, que a gente tem que fazer, não tem como tá fugindo disso. E aí, se a gente entrar em pânico, como que nós vamos fazer? Então, onde canalizar? Canalizar no cuidado que a gente tem que tomar para evitar. E assim, muitas coisas interferem.
muitos fatores interferem nessa questão da inteligência emocional. Por exemplo, quando você dorme bastante, como fica? Você está sempre mais disposto, você está mais amigável, né? Assim, corre-se menos o risco de dar patada. Quando a gente dorme bem, quando você acorda com sono, quando você dorme muito pouco, o que acontece? Alguém está pedindo aqui para mandar beijo. Lídia, pedindo beijo. Um beijo para todos, né? Para os meninos também, porque eles reclamam, né? Que deixa eles de fora. Então, para os meninos, para as meninas, beijos para todos, tá bom? E é isso, gente. Então, vocês estão dormindo bem? Estão cuidando da qualidade do sono? Por quê? Porque eu não sei vocês, mas quando eu não durmo, quando eu durmo pouco, eu fico, sim, mais irritada e acaba atrapalhando bastante. Então, se a gente quer cuidar disso, a gente tem que cuidar desses fatores que interferem também. É claro que tem dia que você vai precisar dormir menos por conta de dar conta, mas a gente tem que tentar se organizar para dormir aí umas 7 horas por dia, né? Hoje eu só dormi 4, então assim, eu sei que durante o dia eu já não estou no meu melhor. E aí, mas uma coisa é um dia, outra coisa é a gente fazer isso todo dia, né? Quando a gente acorda de manhã, já levanta, e já, tem um termo que eu escutei esses dias que eu gostei, você levanta, eu tô lembrando, viu, Marcelo, do seu dia, só que eu separei aqui a hora que eu vou falar disso, tá? Mas parabéns a todos os professores de educação física, já que o Marcelo colocou aí, ontem coloquei no grupo deles. Parabéns mesmo. É nessa parte que eu vou falar das atividades físicas. Então eu deixei para falar dos professores de educação física nessa parte, porque além do sono, da qualidade do sono, as atividades físicas, elas ajudam muito também a melhorar as nossas emoções. Por quê? Porque, né, melhor que ninguém aí os professores, eles vão saber que a atividade física gera hormônios que combate a tristeza, que dá mais ânimo. Então, se a gente pudesse todo dia levantar, né? Eu já fiz isso quando eu fazia academia, agora no momento eu não estou fazendo. E a gente deixa para fazer em casa, às vezes relaxa um pouco. Mas se você consegue levantar e fazer atividade física, a sua qualidade, o seu rendimento, o seu emocional durante o dia é outro, né? Então, assim, muito importante. E hoje a gente tem vários profissionais aí que, por conta da pandemia até, ajuda quem está em casa que de repente não pode ir numa academia, mas tem várias videoaulas aí que até tem nossos amigos aí, que se a gente pedir tem certeza que eles dão uma mãozinha, mas que seja uma caminhada, que seja aquilo que você consegue fazer, o que não pode ficar parada, porque isso dá assim, atrapalha essa questão da tristeza, essa questão do desânimo. E outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente fica muito em casa nesse tempo, né? Quem está trabalhando aí só online, a questão da autoestima mesmo, porque se a gente ainda brincava, se a gente ficar só em casa, corre o risco de repente, né, alguém chamar, não dá nem para atender. Por quê? Porque tá lá, de repente ficou o dia inteiro de pijama ou tá tão de qualquer jeito. A gente precisa se arrumar pra gente e não só pro outro. Então vem trabalhar, se arruma, né? Vem fazer live, vamos passar um batom, tá? Mas às vezes em casa a gente fica muito assim, e isso um dia ou outro é uma coisa, mas se a gente está ficando direto e não tomar esse cuidado, acaba interferindo sim. Quem quer dançar o menudo na live? Ah, o Marcelo? Pode vir, Marcelo. O que mais? Vamos ver. Só caminhada. Aí, mas caminhada já tá bom. Comenta aí, professores de educação física. Caminhada já ajuda bastante. Outra coisa, alimentação. Então, outra coisa que quando a gente não se alimenta, quando passa do horário, às vezes levanta, sai correndo, não tomou café. A falta de alimentação, eu não sei vocês, mas assim, boa parte das pessoas
fica muito irritado, né? E outra coisa, dependendo do que a gente come, né? Tem essas teorias aí que a gente é muito aquilo que a gente come, então tem coisa que deixa a gente, né, mais zen, tem coisa que acelera. Então, muitas pessoas que abusam do café, abusam de coisas que aceleram. O importante da alimentação é a qualidade, né? Uma outra coisa que nesse momento de pandemia aumentou muito foi a questão de diabetes, de colesterol, triglicéridos. Então, é um cuidado que a gente tem que ter com a alimentação. Então, está envolvido, não é só o corpo, ele é um todo, é corpo, alma e espírito. Então, esse todo faz tudo funcionar melhor. Magda Gabriela, se estiver com fome, nem conversa comigo. Então, com certeza ela fica muito irritada, né? A tristeza. A tristeza também é uma emoção. Então, em relação à inteligência emocional e à educação, o que a gente precisa entender? Hoje, né, nós vamos falar um pouquinho mais disso na sexta-feira, mas hoje a BNCC ela já enfoca essa questão da inteligência emocional em duas das suas competências. E nós precisamos trabalhar isso com as crianças. Então, na educação infantil, a gente tem, inclusive, na grade, contempla, né? Já faz um tempo essa questão da inteligência emocional. Nós usamos até esse termo, né? Se usa muito competências socioemocionais também. Eu gosto mais do termo da inteligência emocional, que ela é um pouco mais abrangente. Tem um mosquito aqui. Então, e aí o que acontece? A tristeza, ela também ela é uma emoção. Quando a gente fala de autoconhecimento, então tem algumas emoções que são básicas, que é importante a gente em casa, como pai, como mãe, estar nomeando essas emoções para os filhos, para eles entenderem quando eles estão, aquelas crises de birra, se é raiva, o que é, entendeu? Então, assim, nomear as emoções é muito importante. Tristeza, por quê? Porque fica mais fácil da pessoa se expressar, ao mesmo tempo vai ajudar na situação de lidar com as outras pessoas, porque a inteligência emocional, ela afeta muito nessa questão da convivência, não é? Então, eu preciso reconhecer as emoções, conhecer esses sentimentos, porque eu reconhecer em mim e reconhecer no outro, né? E entra a questão da empatia. Eu preciso, se eu fosse analfabeto em relação à emoção, não conseguir ler sinais dessas emoções, vai ficar difícil eu perceber quando a pessoa que convive comigo, né, muito próxima, às vezes no local de trabalho ou em casa, ou um filho, precisa. Filho, principalmente adolescente, eles têm muita dificuldade de se abrir. E às vezes estão precisando de um abraço, estão precisando de um diálogo, mas não conseguem chegar e conversar. E às vezes, se nós, mães, pais, perguntamos o que está acontecendo, quer falar? Eles às vezes respondem até com irritação, porque de certa forma tem essa dificuldade de lidar com as emoções nesse período. Mas também porque às vezes não aprendeu isso no dia a dia, de estar colocando para fora. Então tem que tomar muito cuidado quando a gente de não falar para a criança, olha, engole o choro, né? Ai, homem não faz isso, ou algumas conversas aí que a gente sabe do dia a dia que vai atrapalhar muito depois nesse desenvolvimento da inteligência emocional. Então, assim, chorar não é problema, né? É uma forma que Deus já deixou de colocar para fora aquilo que não está cabendo lá dentro. Então, e homem chora sim, porque homem também tem emoções, né? Então vamos deixar de lado esses preconceitos. E é isso. Então, de repente, aqui estão falando de netos, né? As avós ajudam muito, por um lado, nessa questão da compreensão, nessa questão, né, de acolhimento dos filhos, ou seja, dos netos. Mas uma outra coisa que a gente também tem que tomar cuidado é a questão de deixar essas crianças seguras, de crescer como pessoas seguras. E às vezes a gente acha assim, se eu colocar limite demais, com certeza vai atrapalhar na segurança, né, na forma que essa criança vai ser quando adulto, nessa autoconfiança.
Só que se nós deixarmos muito livre, não colocar limite na hora que precisa, as crianças sem limite, elas são inseguras e vão se tornar adultos inseguros. Então, ao contrário do que a gente pensa que se abrir demais eles vão ser muito seguros, não. Por quê? Porque a criança ela não tem aquilo que o Estatuto da Criança e do Adolescente fala. A criança não tem ainda, ela está numa situação peculiar de desenvolvimento, assim como o adolescente, e eles não têm ainda a capacidade de se entender completamente, eles estão em desenvolvimento. Então, quero voar nas minhas notas quando batem nos meus homenzinhos. A Ivone comentando nas noras, deve ser. Então, só que a Ivone tem que fazer o papel de vó e deixar os pais e mães fazerem o papel de mãe, né? Acho que a natureza é muito sábia nessa questão. Então nós ficamos sim, com a experiência de vida, nós ficamos sim mais compreensivos, né? Só que a gente tem que saber que a hora de corrigir, a hora de pôr limite, por quê? Pela saúde emocional mesmo. Por quê? Porque o mundo, a gente sabe, não é fácil para nós, não vai ser fácil para quem está vindo, talvez até mais difícil, em relação à competitividade, em relação a tudo isso que se transformou a sociedade atual. Então, o que a gente precisa? Colocar os pés no chão, né? Se relacionar, é muito importante se relacionar mais. Então, o estar presente é estar presente sendo um presente, estar conectado. Porque hoje, muitas vezes, nós podemos estar presentes na nossa casa, mas a gente, às vezes, tem tanta coisa para fazer, se envolve em tantas coisas, que não conseguimos na hora que estamos presentes, estar presente de fato, estar conectado. E nós precisamos nos conectar de verdade, né? Nos conectar através do olhar. O olhar, ele é uma janela muito importante. E assim, esse interagir, essa interação de verdade, ela ajuda muito também nesse crescimento das emoções, né? O pai, a mãe presente, o estar presente. Claro que hoje todo mundo trabalha, não dá para estar presente o tempo todo, não é isso. Mas no momento que estamos em casa, né, estarmos presentes de verdade. Por quê? Porque a tendência do adolescente muitas vezes já é se isolar. Quem tem filho adolescente sabe essa questão dos jogos, né, de estar no quarto. Então, se não tiver isso já desde criança, depois fica difícil trazer para perto. E a gente sabe que se a gente não abraça, né, o mundo abraça e vai levar por caminhos que não é tão bons assim. Então, essa questão do amor, né, de exercitar o olhar. Jesus é o maior exemplo, né, de gestão das emoções e de amor também. Então, assim, inteligência emocional não é só não é aquela pessoa, a gente não pode ter a visão de uma pessoa que tem um QI alto, uma pessoa que agrada todo mundo, não é isso, tá? Por quê? Porque às vezes a pessoa é super agradável, né? Ela agrada todo mundo, só fala assim. Não, a inteligência emocional é justamente saber falar sim, quando é sim, e saber falar não, quando é não. Então, às vezes, é estar pronto para, de repente, desagradar quando é necessário e sofrer essas consequências e não ter uma necessidade doentia de agradar todo mundo. Porque, às vezes, nós precisamos falar não mesmo. Não podemos ser uma pessoa do não, que é não para tudo, porque, com certeza, né, não é uma pessoa saudável. Mas uma pessoa aberta a novas novidades, isso é ótimo. Só que tem coisas que vai fazer mal pra gente, né? Vai fazer, e a gente precisa falar não, como as drogas. Então é muito importante a criança aprender a falar não já desde pequeno, para depois, se a gente for fazer uma pesquisa, eu não sei qual a porcentagem, mas com certeza é altíssima, de adolescentes que já teve a oportunidade de alguém chegar e oferecer drogas e ele falar não, né? E tem várias formas de falar não, várias formas de falar sim. Então,
é saber falar aquilo que precisa, na hora certa, do jeito certo, para a pessoa certa, no tom certo. Isso é inteligência emocional, né? Não é sair agradando todo mundo. Bom, isso mesmo, Cris, a nossa função é estragar. Olha lá, as avós falando que a função é estragar, né? Tem que tomar muito cuidado com o estragar. Claro que a gente sabe, né, sabe que nenhuma avó quer estragar, quer só dar amor. Então, cada um tem a sua função mesmo, como a gente já falou, do pai, da mãe, né? Só temos que tomar o cuidado para não atrapalhar a educação que os pais querem dar. Interferir demais, né? Interferir sim quando é necessário, no caso de maus tratos mesmo, claro que tem que interferir, né? Mas em algumas situações não é conveniente. Tem uma frase na Bíblia que diz: não entregue a sua alma à tristeza, não atormente a ti mesmo em seus pensamentos. Então a tristeza é uma coisa que a gente pode aumentar em nós ou que a gente pode diminuir. É uma forma de estar gerindo isso também, né? Por quê? Porque se eu, às vezes aconteceu uma coisa e eu tenho assim um motivo para ficar triste, o que acontece? Se eu ficar pensando naquilo, de repente alguma coisa que eu fiz, errei, me arrependi, ou, né, uma coisa que aconteceu, quanto mais eu fico pensando naquilo, aquilo vai ficar voltando na minha cabeça porque está me incomodando. Quanto mais eu ficar pensando naquilo, quanto mais aquilo vai ficar aumentando a minha tristeza. Então eu preciso tomar muito cuidado com meus pensamentos. Tem até um exercício que eu queria colocar para vocês, que assim, presta atenção nos padrões de repetição, porque nós temos pensamentos que são padrões de repetição. Eles estão sempre ali na nossa cabeça e eles acabam atrapalhando a nossa vida, principalmente. Às vezes tem coisa que a gente tem ações e reações que a gente não consegue compreender porque age daquela forma. E às vezes, ou porque se sente daquela forma, né? Às vezes um excesso de timidez, alguma coisa que te impede de fazer algo. E muitas vezes são os pensamentos, esses padrões repetitivos de pensamento que vão tá atrapalhando, né, a nossa vida. Então, quais são os padrões, pensamentos negativos que sempre vêm na sua mente? Então, tenta anotar, começar a prestar atenção e começar a combater. Então, tem um exercício que o Daniel Goleman, que é o responsável por popularizar esse termo da inteligência emocional, que ele propõe no livro dele, que é assim, contar uma história, né? Se imagine numa situação que você está dirigindo e de repente você causa um acidente com um transporte escolar de crianças bem pequenas, inclusive. E aí, quando você desce, você vê que aquele carro, que tem muita criança chorando, e aí quando você olha tem uma criança ali que está em situação muito grave. O que acontece? A primeira coisa é a gente já se sentir mal por isso. Depois, a proposta que ele põe, né? Essa criança, vamos supor que acontece o pior com ela. O que acontece? Isso não vai sair. Agora você tenta anotar tudo que você pensa. Ele coloca. Isso vai ficar vindo. Por quê? Porque a gente vivencia muitas emoções, né? Então, tomar muito cuidado com aquilo que a gente assiste, com aquilo que a gente lê. Nesse período de pandemia mesmo, dependendo do lugar que você acessa as notícias, você vai entrar em pânico sim, porque, né, o enfoque que se dá, a realidade, a gente precisa saber qual que é a realidade, não podemos viver alienado. Só que tem coisas que apelam demais para a emoção e que tem forma negativa e vai afetar o nosso emocional e se a gente já é propenso a ter uma depressão, já é propenso a ter crise de pânico, dependendo do que a gente lê, a gente vai estar tendo uma crise. Então preciso tomar cuidado, crise de ansiedade, né? Então assim, o que você pensa muito? E aquilo que de repente alguma coisa que aconteceu que vem muito. Então assim, queria propor esse exercício para vocês. Coloca
no papel e tenta, o que ele pede? Riscar. Toda vez que vinha esse pensamento, riscar e colocar um pensamento que substitua, né? Por quê? Porque principalmente coisas do passado, a gente precisa tomar muito cuidado para não ficar se culpando por isso, senão a tristeza vai tomar conta. E tem coisa que não é culpa nossa. E tem coisas que a gente olha para o passado e quer, assim, falar, nossa, por que eu não agi assim? Mas isso que eu penso hoje tem a ver com a minha cabeça de hoje. E quanto eu já aprendi de lá para cá. E quanta coisa eu já vivenciei, quanto eu já aprendi com a própria experiência. Então, é muito importante o quê? A gente está dizendo não também para esses pensamentos, né? Para isso a gente precisa monitorar. Então, por isso que fala que o autoconhecimento é a base de tudo. Eu preciso reconhecer quais emoções estão em mim, quais sentimentos, né, estão em mim. E tá gerindo isso. Uma outra coisa que é muito importante na inteligência emocional é a questão da persistência. Então, assim, é um fator que a gente vê muito, né? Quando fala, olha, às vezes a pessoa muito inteligente não consegue progredir, não consegue ter êxito. E às vezes o fator que falta na inteligência emocional dela é justamente esse da persistência, da perseverança. Então, às vezes falta o quê? Ter uma meta, ter um foco. Então, eu queria contar uma historinha para vocês do bambu e a figueira. O bambu, ele... Não sei se vocês conhecem a respeito do bambu, né? Mas assim, eu queria deixar ele como exemplo hoje. Então tinha um avô que estava lá no seu sítio com o seu neto e uma noite veio uma tempestade. E tinha nesse sítio uma figueira e os bambus. Quando acordou de manhã, o neto correu para a janela. Sabe que tem criança que tem essas manias, né? Que nem, se eu fosse animal, que animal você queria ser? E a gente quer ser sempre o animal mais bonito, mais forte, mais ágil, né? E a mesma coisa ele fazia com as plantas, né? Brincando lá com os primos. Qual que você quer ser? Eu quero ser a figueira, porque a figueira é forte, imponente, né? Olha que grande, precisa de 4 homens para dar a volta, abraçado em volta dela. Tão grande que ela é, tão alta, né? E o bambu, fininho, uma coisa sem graça. Qualquer ventinho balança e tal. E aí naquela manhã ele acordou e viu que com o vento a figueira tinha caído. Estava lá com a raiz de fora. Só que o bambu não. Ele falou assim, vô, mas como que pode? Como que pode isso? Se a figueira tão grossa, olha que grossa, e ela caiu, e o bambu tão fininho, né, tão fraquinho, ele não caiu com o vento. Aí o avô pegou o neto, levou até a figueira e mostrou por baixo ali como a raiz tinha levantado, que ela era muito grossa por fora, mas era uma casca. Por dentro ela era oca, estava oca com o tempo, era um oco. E o bambu, daí ele falou assim, mas o bambu também é oco. Daí ele falou, a diferença é que o bambu, ele sabe que ele é oco desde pequeno. O bambu, ele demora muito tempo para germinar. E por que ele demora tanto tempo? Porque ele precisa aprofundar as raízes. Então, o tempo que ele não germinou, ele está aprofundando as raízes, que é o que segurou ele na tempestade. Então, nós também precisamos valorizar as nossas raízes. Nós precisamos, né, saber quem somos, o que queremos. Esses dias em um curso a gente até usou muito essa reflexão do voltar à infância. Por quê? Porque é muito importante a gente não se perder na nossa meta, não se perder de quem nós realmente somos, não deixar, às vezes, de repente uma pessoa alegre, né, que aquilo é dela, uma marca dela, e ela se tornar triste por conta daquilo que vai acontecendo, as emoções que ela não conseguiu, né, tá gerindo a seu favor. Uma pessoa cheia de vida que de repente desanima com tudo. Então, é claro que a vida muitas vezes traz marcas, mas o bambu também. Cada gominho daquele é uma marca.
mas é aqueles gominhos que você, quando você olha no bambu, se ele não tivesse aqueles risquinhos lá, aqueles cortes, ele ia parecer, né, um cano de PVC liso. Mas o bambu, ele tem aquilo lá, como se fossem as nossas marcas emocionais, só que são justamente essas coisas que nós superamos, os conflitos que nós superamos, que esses conflitos que vai nos tornando mais fortes, mais resilientes e com mais força para. Só que nós só vamos conseguir se nós perseverarmos. Então, a questão de não desistir, de estar sempre em busca da meta e diante das dificuldades. Outra coisa que o bambu nos ensina é que durante a tempestade ele enverga, ele se curva. E às vezes nós precisamos nos curvar, sim, no momento de tempestade, seja para fazer uma oração, seja para olhar para nós mesmos, olhar para dentro de nós, ver o que está acontecendo no momento de conflito, né, e buscar a resolução desse conflito. Então, cada nozinho daquele é uma resolução, um problema que a gente supera. Então, nós, claro, com o tempo, esses nozinhos eles vão aparecendo. Às vezes tem criança que já desde cedo já passou por tanta coisa, já perdeu mãe, já perdeu, né, pessoas da família próxima, já passou por coisas terríveis, como abuso, como tantas outras coisas. E o que é a agressão, né, a violência dentro de casa. Só que porque situações, crianças que passaram por problemas diferentes, pessoas ou iguais, pessoas que passaram por problemas semelhantes, só que às vezes a consequência na vida, o estrago, não é o mesmo. Por conta disso, né, dessa capacidade de estar gerenciando essas emoções a nosso favor, né, estar usando para crescer com elas. Se alguém depois tiver alguma pergunta, alguma coisa, vou pedir para colocar, ou se já colocou eu não vi, tá repetindo aqui no final, que vai ficar mais tranquilo para estar respondendo, tá bom? Quero agradecer a Cristiane, que colocou um elogio ali atrás, não deu tempo de falar nada a respeito. Então, outra coisa que é fundamental na inteligência emocional é a empatia. E isso nós também trabalhamos muito na escola. Precisamos trabalhar na escola, precisamos trabalhar com os nossos filhos, né, netos, já que tem bastante avós aí acompanhando a gente. E a sabedoria das avós, sim, é muito bom, dos avós, né. Tem coisa que meus filhos agora, né, praticamente quase adultos, já falam muito de coisas que aprendeu com o meu pai, das histórias dele. Então, assim, a avó que conta história, claro que mãe, pai também, né, mas assim, os avós que contam história. Quando eu falei das raízes, essa importância de conversar com os filhos, conversar com os netos a respeito de como que era lá atrás, sabe? Coisas que não precisa ir muito longe. Nós mesmos, nós crescemos numa fase, numa época que não tinha celular. Agora, um adolescente ou uma criança não consegue imaginar a questão de como é um mundo sem celular, não consegue. E assim nossos ancestrais passaram por situações que não tinha muita coisa que nós temos e que nós nem imaginávamos, não consegue se colocar naquela situação de como era, né? E assim, nem toda inovação é ruim, mas nem toda inovação é boa, mas vai depender também muito do uso que a gente faz dela. Então, nesse momento mesmo, a internet está nos ajudando muito. Só que a internet também, dependendo do uso que faz, hoje ela está servindo para unir, mas ela também, dependendo do uso que nós fazemos, ela pode ser usada como para desunir, né? Então, assim, os bullying virtuais, a questão de tantas outras aí que a pessoa está dentro de casa, mas não está, é como se não estivesse, né, por conta da internet. Então, a decisão é nossa de usar, né, ali pro que vai ajudar ou pro que vai nos atrapalhar. E a empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de entender, compreender o outro. E isso que vai nos dar
habilidade para nos relacionar melhor. Então tem gente que fala assim, mas fulano essa pessoa ela é barata sonsa, sangue de barata, coisa assim. Por quê? Porque não se irritou com alguma coisa que às vezes o outro, que nem era com ele, se irritou. O que acontece? Às vezes aquela pessoa, aquilo que a gente viu, falou, nossa, mas essa pessoa não se irrita. Ela conseguiu ver o lado do outro, pela empatia que ela tem, a pessoa não está num dia bom, e não irritou, então aquilo não afetou ela, né? Isso é muito bom quando acontece. E a mesma coisa quando eu citei o exemplo de Jesus, só que às vezes a gente não pode deixar o outro ficar fazendo mal pra gente. Então, vou pegar o exemplo de Jesus, porque como eu falei, eu acho que ele é o melhor exemplo que a gente pode dar disso, né? Ele, num certo momento, ele era uma pessoa que amava demais, né? Era o puro amor. E, num certo momento, ele precisou o quê? Gritar com os comerciantes ali na frente do templo, mandar todo mundo embora e mostrar um outro lado. Mas é aquilo que eu falei, da concepção de inteligência emocional. Na hora certa, do jeito certo. Para resolver aquele problema de mandar todo mundo sair dali, que ali não era comércio, não ia adiantar falar com amor. Ele ia precisar falar de um jeito mais firme. E foi o que ele fez. Só que ele soube separar quando e como fazer cada coisa, né? E assim somos nós não podemos ser pessoa que grita o tempo todo. Então uma criança que cresce num ambiente que só tem grito, é óbvio que ela vai gritar também, ela vai tratar os outros assim. Já foi comprovado que pais que maltratam os filhos, a grande maioria, é claro que alguns pegam o caminho totalmente inverso, né? Porque conseguiu fazendo essa gestão. Mas a maioria, não é que eles imitam porque acham bonito, mas aquilo ficou dentro deles. E aí eles agridem os filhos também. Então, às vezes, aqueles que falam palavras muito pesadas. Então, a gente tem que ponderar muito aquilo que fala, porque às vezes nós podemos falar num tom muito meigo, mas está com uma ironia, um sarcasmo, e está ofendendo muita pessoa. Inclusive, crianças, elas têm uma certa sensibilidade, né? Assim, criança quanto menor, menos a gente consegue enganar ela em relação a quem somos. Por quê? Porque elas percebem, elas têm mais sensibilidade, né? Com o tempo a gente cresce e vai perdendo um pouco isso. Sandra Rosa, hoje muitos acham que inteligência emocional é sempre pagar na mesma moeda. Então, né? Sempre falo que a internet é igual uma faca, a faca que alimenta e mata, Diane. Isso mesmo. Quando tinha o Marcelo, quando tinha um filme no cinema, demorava 2 anos para passar na TV. Hoje sai antes da estreia. É isso que a gente tem falado muito, a questão da modernidade líquida, da cultura do instantâneo. Nós não temos mais paciência de esperar. A gente às vezes vai no caixa eletrônico, né, no caixa ali do banco, e não está funcionando, a gente já fica irritado. Eu não sei se a gente não, às vezes coloca o dedo para cima, coloca o dedo para baixo, coloca o dedo para um lado, coloca o dedo para o outro, e não dá certo. E se a gente não se policiar, dali a pouco a gente está chutando o negócio, né? E é isso. Então, assim, essa questão da raiva, a gente precisa se controlar. E a mesma coisa na fala. Por quê? Porque o que a gente escreve, não na internet, porque na internet vai embora e você não pega mais. Você pode até apagar, mas o outro já compartilhou, então a gente tem que pensar muito antes de escrever. Mas, né, antes do que se posta. Mas, assim, o que a gente escrevia no papel antigamente, com lápis a gente apagava com borracha, né? Às vezes você pode até rasgar uma folha, caneta. Mas o que a gente fala para a pessoa, o que a gente fala principalmente para os nossos filhos, para os nossos alunos, aquilo fica. Então nós temos que pensar muito bem no que falamos, porque nós podemos estar inserindo ali depois um padrão de repetição de pensamento que vai ficar repetindo na cabeça dele, tipo, né, você é burro, você não consegue, você não faz nada direito. Então isso é muito complicado, isso a gente vai estar contribuindo negativamente. Isso às vezes os pais, como pais, a gente pode correr esse risco de falar, mas você não faz nada direito, e acha que está um comentário, né, light. Não está, né? É aquilo que a criança pega para ela,
às vezes o que a gente fala, o outro recebe de uma forma totalmente diferente. Então nós temos que tomar esse cuidado. É a sociedade do imediatismo mesmo, né? Então assim, cada vez mais, tudo mais rápido, mais tem que ser imediato, tem que ser no agora, né? Então tem o Bauman que fala muito disso, que nós saímos da sociedade do cartão, da caderneta de poupança, de guardar para depois comprar, para a sociedade do cartão de crédito, que é antes de eu ter eu já vou comprar a crédito e depois eu pago. Então assim, nós estamos numa cultura que a gente não sabe esperar, né? E quando eu falei da questão de colocar limites, que a vida não é fácil, a questão da tolerância à frustração. Então a criança que não tem limites, que não é frustrada, ela vai ter mais dificuldade de lidar com os não que a vida vai dar, porque todo mundo recebe não, né? Ela vai ter mais dificuldade de se adaptar às situações. Por quê? Porque ela acha que o mundo deve se adaptar a ela, que é tudo do jeito dela, e ela não consegue se adaptar ao mundo, porque tem que ser tudo do jeito dela. Então, assim, tolerar a frustração, né? Uma espera é importante, né? Olha, muitas vezes tinha coisa que meus filhos queriam e eu até podia dar naquele momento, mas falava, não, colocava condições e vamos esperar, porque tem que aprender a esperar, né? O Goleman fala do teste do marshmallow, que ele coloca, porque nos Estados Unidos usa muito, né? Que é chocolate para nós, acho que deve ser marshmallow lá para eles, porque tem muito exemplo com isso, né? E as crianças gostam muito. E aí colocava o marshmallow lá e deixava a câmera filmando. E as crianças, e era dada uma ordem, você não deve comer, tá? Só quando eu voltar. Então tinha criança que automaticamente já comia. Tinha criança que conseguiu esperar. E aí ele fez isso porque para essa teoria sair, foi muitos anos de estudo. E aí depois ele fez o teste, ele foi estudar, ele acompanhou essas crianças por anos, né? Até chegar no que pra gente é ensino médio. Muitos dos que comeram na hora se envolveram com drogas, se envolveram na marginalidade. Por quê? Porque quer aquilo imediato, aquilo, né, não sabe tolerar uma frustração e não sabe esperar. Então, assim, tem coisa que parece bobo para nós, ou que a gente acha que está judiando da criança, mas que é importante para ela aprender, né? Aquela coisa dos nós do bambu que a gente comentou. Bom, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Pessoal com saudade. O abraço, né? Faz muita falta nesse tempo, porque o abraço ele ajuda a tirar a ansiedade, o abraço acalma, mas nesse momento a gente está precisando, né, às vezes, né, saber falar não. Né? Ou a tolerância à frustração, ter que adiar essa satisfação. Por quê? Porque a gente nunca sabe quem está contaminado, quem não está, então, né, o risco é complicado. Mas é isso, eu queria ver se vocês têm alguma pergunta. Para a gente encerrar, eu quero colocar a questão do elogio, porque nessa relação com o outro é muito importante a questão do elogio. E não é só o elogio, não é importante só para o outro, para quem recebe, mas é importante para a gente mesmo. Quando a gente elogia o outro, a gente está exercitando um pouquinho em nós, né? A questão, às vezes, da inveja que sentimos, a questão do reconhecimento, né? Quem não se reconhece, às vezes, em nada, às vezes tem dificuldade de reconhecer o outro também. Ou essa questão dos medos que a gente tem. Não é porque eu reconheço a qualidade do outro que eu estou me deixando, eu estou abaixo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, de não se comparar, né? Assim, e isso é outra coisa que é fundamental na questão na educação em relação às crianças e aos alunos, é a questão que por isso que nós trabalhamos com portfólio. A gente tem que comparar o aluno com ele mesmo, do crescimento dele. E é claro que a gente tem os objetivos ali para cumprir, então o que se espera em relação aos objetivos. Mas em questão de comparar, nós só podemos comparar a pessoa em relação a ela mesma, o crescimento que ela teve. Mesma coisa nós, não devemos fazer comparações. Por exemplo, a live, né? De repente a gente teve, né, na sexta-feira alguém que, nossa, já é, né, uma pessoa. Então, não vou poder nunca me comparar com ele, claro, porque não dá nem para comparar, né? Não se compara. Se eu me comparar, é claro que eu vou me frustrar. Por quê?
porque a gente não deve comparar em relação aos outros. Então, eu, comigo mesmo, eu quero crescer. No quê? Em qual meta? Então, uma das aprendizagens que eu queria deixar em relação ao bambu, por que o bambu cresce tanto para cima? Né? A meta dele, você pode ver que ele não solta muitos galhos. Ele tem uns galinhos bem pequenos ali que vão se entrelaçando. Então, é o foco, a meta é para cima. Então, assim, se tivesse a questão, as árvores mesmo que se abrem muito, tem muitos galhos, elas não são, às vezes, tão altas, algumas são, mas demoram muito tempo, não cresce tão rápido quanto o bambu, e elas têm muitos galhos. E, às vezes, nós temos galhos também. E esses galhos, às vezes, invadem o espaço dos outros. Né? Isso é uma questão também que a gente tem que gerenciar, saber qual que é o nosso espaço. Né? Quem já não teve aí problema com a árvore do vizinho, com as folhas, com o galho que envolve, né? E assim, é a mesma coisa nós criamos galhos. Então nós temos que o Eduardo colocou aqui, acho que pode sim, mas não lembro, não consegui ver, Eduardo, se puder colocar aí de novo. Não consegui ver o que ele tinha colocado para cima, tá? Que tá bastante mensagem. Qualquer coisa, se quiser colocar de novo aí. Mas, assim, uma outra coisa, a questão da discordância, né? Às vezes, hoje, essa coisa da internet, de ganhar like, as pessoas ficam muito preocupadas em... As pessoas ficam muito preocupadas em ganhar like. Né? Ou quando ganha, de repente, um comentário negativo. Mas as pessoas pensam diferente da gente, têm direito de pensar diferente, e assim, né? É um direito que as pessoas têm, ninguém é obrigado, não é todo mundo que tem que gostar da gente, então a gente tem que se libertar disso, né? As pessoas têm direito de pensar diferente, né? Então é isso. Lucilene, me avisem se os meus galhos estiverem atrapalhando, hein, pessoal? E aí é isso, né? Aprender a elogiar, principalmente as pessoas que a gente convive, principalmente as crianças, principalmente, né, os nossos filhos, os nossos netos. Por quê? Mas assim, tem gente que tem dificuldade para elogiar, porque fala assim, elogiar é puxar saco, né? Mas tem muita diferença em puxar saco e em elogiar, porque o elogiar verdadeiro, quando a pessoa faz algo que é importante, que é interessante, que merece ser elogiado, que merece ser reconhecido, é bom demonstrar, né? Porque aquilo que você foca expande. E aí nós às vezes fazemos o contrário na nossa família. Nós criticamos muito, né? Quer que a pessoa muda naquilo. Aí vamos lá e criticamos. Quando criticamos, nós estamos focando aquilo. E o que a gente foca expande. E aí fica complicado, por quê? Porque aquele comportamento que a gente quer que a pessoa deixa de ter, de repente o marido lá com uma roupa, né? E aí ele gosta de uma roupa, a gente gosta de outra. E aí ficar criticando, tá focando aquilo. Então, tomar muito cuidado, saber que as pessoas têm direito de ser elas mesmas. E uma das coisas é essa, às vezes, né, tem problemas de relacionamento porque a pessoa casa e quer que o filho mesmo quer que seja o que ele quer, e não é assim, né? Cada um é um ser humano. E até tem uma frase que eu ouvi esses dias da Tânia Stoltz, que diz que um dos desafios de hoje da sociedade de hoje é ser quem realmente somos nesse meio desse bombardeio aí, né, de tudo, essa questão da imagem que é muito forte nessa modernidade líquida. Então, nós precisamos sim nos conhecer e não fugir da nossa essência, das nossas raízes, né? Aquilo que realmente somos, porque se nós formos querer ser aquilo que não somos, aí sim nós não vamos nos sentir bem, não vamos estar bem. Cada um tem qualidades e defeitos também, isso. Então, assim, quando nós queremos mudar alguém, nós precisamos amar, né? E se a gente pegar a história da Bíblia mesmo, aquela mulher que estava prestes a ser apedrejada por adultério, né? Imagine quando ela só ficou ela e Jesus. Qual foi o olhar que Jesus deu para ela?
foi um olhar de amor. Então, assim, temos que tomar muito cuidado com os julgamentos, né? Julgar, condenar não é uma coisa, né, não demonstra inteligência emocional, porque falta capacidade de empatia. Então, independente do que a pessoa fez, a gente não sabe o que levou ela a fazer aquilo, né? Então temos que tomar muito cuidado, né? Isso vale para empatia, se colocar no lugar do outro mesmo. E terminando então a questão do amor, muito forte em Jesus era esse olhar de amor. Ele olhava com amor. Eu queria deixar para vocês um exercício aí para você fazer na sua casa com quem você escolher, que é ficar um tempinho, conversa com a pessoa antes, fala, eu quero fazer um exercício que eu ouvi ali na live, e olhar para a pessoa, parar um tempinho e ficar olhando nos olhos da pessoa. Mas tem que ser um olhar sem julgamento e sem crítica, só olhar, porque esse olhar nos olhos nos capacita a enxergar um pouquinho as emoções da pessoa e às vezes enxergar o que ela está precisando. E numa formação que eu fiz esse exercício. Eu não conhecia a pessoa, porque quando a gente está numa coisa presencial, é até melhor que seja com quem você não conhece, né? Aqui não dá para a gente fazer essa dinâmica. Mas assim, ao ficar olhando para a pessoa, eu não conhecia, eu só olhei. E depois de um tempo essa pessoa começou a chorar. Então tinha alguma coisa, e também não foi dito nada, né? Tinha alguma coisa ali dentro que só de olhar a pessoa conseguiu colocar para fora, algo que estava machucando muito ela. Então, assim, nós precisamos no nosso dia a dia, principalmente para ensinar as crianças a lidar com essas emoções, a olhar nos olhos, né? Porque hoje em dia nós corremos o risco de conversar com as pessoas sem nem olhar na cara. E é preciso olhar. Para mim reconhecer a emoção do outro, para mim ter empatia, eu preciso olhar para a pessoa. Mas é um olhar devagar. E é um olhar sem crítica e sem julgamento. É para conhecer, não é para julgar. Isso mesmo, Diane. Gratidão o reconhecimento, a gratidão é o melhor agradecimento da vida. E é isso mesmo, né? Então eu queria até encerrar agradecendo a participação de vocês. Eu vou tentar olhar aqui, né, tudo que vocês colocaram, depois não fica disponível. Quero agradecer a participação, agradecer os comentários, embora eu não consegui acompanhar todos. E principalmente que a gente tem que começar o nosso dia sendo gratos pela vida, gratos, né, a Deus que nos deu a vida, e gratos por aquilo que a gente aprendeu com cada um. Então, nesse meu tempo aí de 20 anos de prefeitura, né, bastante tempo aí na educação, foi 2 anos na assistência, o resto na educação, eu aprendi muito com muitas pessoas, e às vezes a gente aprende com pessoas que a gente talvez nem conversou, às vezes com atitude, com gestos, né? E a gente vai trazendo. Esse dia eu brinquei, falei, nossa, eu conheço tanto o pessoal da rede que tem gente, né, que eu vejo uma coisa, já relaciono, essa gosta disso, né? Eu brinquei esse dia com uma professora, é obra de arte, essa já sei que você gosta dessa. Então a gente vai se conhecendo, e a melhor forma é isso, nos conhecer. Então olhar para as nossas emoções, olhar o que está repetindo sempre ali, aquilo que está sempre repetindo ali, aquilo que a gente precisa controlar, aquilo que a gente precisa exercitar mais, e aquilo que a gente precisa melhorar, colocar mais em evidência. A Ivone colocou uma música aqui bem bonita. E é isso, gente. Se tiver alguma questão, estou pronta a responder. Se não, né, até a próxima, na sexta-feira, que nós vamos falar sobre as competências gerais da BNCC. Fiquem com Deus.